Olá, seja bem-vindo ao Encara News, aqui quem vos fala é o Davi. E meus irmãos, como vocês sabem, a treta do Irã, né, tá acirrada lá, muita se falando de ambos os lados, inclusive os novos maldoristas que estão no poder lá, estão ameaçaram o Donald Trump, estão atacando as refinarias, continuam os ataques, ameaçando navios inclusive, e disseram que querem o sangue, né, do Trump. Então justamente por conta desse conflito, tá ficando cada vez mais intenso, muita gente está procurando respostas, né? Mas a grande mídia, ela como sempre serviu aos interesses do sistema, ela nunca traz nada relacionado à Bíblia, ao cristianismo, né? Pelo contrário, isso é para ser negado, é para ser abolido, né? Essa é a vontade da grande mídia. Mas, como eles sabem que muita gente ainda procura, né, entender o que acontece no mundo real, tentando estudar a espiritualidade, então eles têm que colocar alguma coisa nessa vaga que tá, né? Na vaga que seria de Deus, ou das coisas de Deus. Então, que tal trazer um bruxo, né? Um astrólogo, né? Um satanista, como a própria Globo tem feito recentemente para explicar diversos assuntos. Então é isso que eles estão fazendo hoje em dia, trabalhando nisso, né? E um desses que eles adoram, vira e mexe, estão sempre trazendo alguma profecia desse cara, né? É o tal do Nostradamus, que nós chamamos carinhosamente aqui Nostradamus ou Nós já deu, né? Ou Nós já damos, ele lá. Então eles gostam de trazer o Nós já damos o tempo todo. Olha a profecia dele, você vai ver aqui, eu vou trazer inclusive essa matéria da grande mídia, que foi uma dica aqui do nosso querido irmão, antes que eu me esqueça, o Paulo Amandróis. Valeu, guerreiro, aqui pela essa grande dica, né? Então eles trazem essa matéria aqui que foi publicada pela grande mídia agorinha, né? Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui, foi postado e o Paulo já mandou pra mim, então eu digo, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. E vocês vão ver a forçação de barra, as coisas falam de coisa vaga, enxame de abelha, eles associam com drone, né? Um enxame de abelha, então é um drone, né? São vários drones que estão sendo usados, a gente sabe, tanto por Israel e os Estados Unidos, como também pelo Irã, né? Fazendo vários ataques. Esses drones a gente sabe que já se falava isso no passado, né? Que as tretas seriam realizadas por dois caras, né? Apertando botões, um de um lado e outro do outro, né? Não seriam mais com soldados e tal, né? E a gente já está caminhando para isso mesmo. Você está vendo que a tecnologia, infelizmente, está sendo usada para ceifar vidas, em vez de salvar, né? As armas dos caras cada vez mais letal, né? Os tratamentos de saúde a gente não vê essa eficiência. Por que será, meu irmão? O povo devia parar para pensar nisso, né? Enquanto isso, as lideranças têm ficado mais velhas. Então, vou passar aqui a teoria, né? O porquê a mídia, porque daqui a pouco isso aqui vira matéria do Fantástico. Daqui a pouco a grande mídia tá, olha, o Nós tá damos, o Nós já demos, acertou, né? Então, vou passar aqui para vocês, você vai ver que é uma coisa bem vaga. Vamos lá, matéria publicada em 5/3/2026. Treta entre Estados Unidos e Irã faz profecia sombria de Nós já damos voltar aos holofotes. Nós já damos eles lá. Continuando. Nascido Michel de Nós já demos, o vidente ficou mundialmente conhecido por suas profecias feitas há séculos em seu livro Les Prophètes, de 1555. Entre as previsões que seus fiéis levam a sério estão os ataques de 11 de setembro e o trágico falecimento da princesa Diana. Eu fiz um dos vídeos, sinceramente, um dos melhores vídeos que eu não vi ninguém perceber. A gente descobriu um namorado que ela estava tendo, ela estava se escondendo dentro do carro para ter encontros com esse cara, né? Eu me lembro bem desse vídeo. Eu mesmo, quando estava fazendo o vídeo, eu fiquei chocado com as informações que a gente foi descobrindo, família. Naquele tempo, inclusive, era mais fácil você encontrar essas documentações e etc. Depois os governos viram que a internet era coisa séria e começaram a derrubar sites, né? Páginas grandes que costumavam publicar essas coisas. Então, naquela época eu consegui encontrar muita coisa. Então eu vi que ela tinha esse namorado que pertencia a um tipo de gente que eles não gostam, que eles queriam ceifar da terra. E ela estava tendo um caso e provavelmente estava grávida desse cara, né? Então ela se escondia da própria segurança dela, ela enganava, né, a segurança dela e saía na mala do carro com uma pessoa que ajudava ela. E era isso, né? E acabou acontecendo aquele trágico acidente que para mim não foi acidente, né? Mas fatos como esses não podem mais ser ditos. Já naquela época o nosso vídeo foi banido, é uma pena, né, meus irmãos, porque a gente mostrava as causas, né? Porque é muito fácil alguém dizer assim, fulano foi ceifado, tá, mas por qual motivo, né? Quais as razões de fazerem isso e como poderia ser feito, né? Então vídeos que eu fiz, por exemplo, como o da Lei Diana,
como o Dr. Enéas, né, mostrava o porquê e como poderia se fazer, gerar uma doença daquela na pessoa, né, que substância se usa. Esses vídeos todos saíram do ar e até hoje mesmo, quando a gente aperta um pouquinho, quando a gente começa a avançar um pouquinho mais, eles já cortam, né? Então o que a gente tem isso é hoje, né? Agora isso aqui eles dão crédito, né? A nós damos, vamos lá. Continuando. Apesar das especulações, a maior parte do conteúdo deixado pelo autor foi escrito em metáforas e não possui datas exatas. No entanto, para seus seguidores, as mensagens enigmáticas estão diretamente relacionadas aos eventos turbulentos que ocorrem até agora em 2026. É engraçado que eles falam desses seguidores. Eu não vejo nenhum seguidor de Nós Já Demos, né? Os seguidores é eles mesmos. É o que eu digo a vocês, todos os caras que mexiam com alquimia, magia, né? E essas magias... Eu vou falar o nome não, porque senão o vídeo cai. Mas você já sabe do que eu tô falando. Aí esses eles dão crédito. Apesar das especulações, a maior parte do conteúdo... eu já li isso aqui, né? Vamos lá. De acordo com informações do Daily Mail, a passagem intitulada Quadra 126 cita que o grande enxame de abelhas se levantará à noite à emboscada. Por consequência, muitos acreditam que o texto se refere aos enxames de drones, armamentos usados atualmente tanto pelos Estados Unidos quanto pelo Irã. Realmente, eu vi uns ataques feitos à noite, né, família? Parece um enxame de abelha mesmo, mas, cara, é uma forçação de barra grande, né? Além disso, para reforçar essa teoria, outra previsão faz um alerta preocupante para um conflito prolongado no Oriente Médio. O trecho indica que serão 7 meses de grande treta, com milhares de pessoas sendo ceifadas pela maldade humana. Neste mesmo sentido, o texto menciona Rouen e Evreux, importantes cidades da Normandia, afirmando que o rei não falhará. Outras profecias do autor também parecem descrever o cenário bélico recente, citando Marte, o antigo deus romano da treta, dominando seu caminho entre as estrelas. As profecias ganharam ainda mais força justamente por conta da intensificação militar do último sábado. Na ocasião, os Estados Unidos e Israel bombardearam alvos iranianos e instalações de mísseis como parte de uma campanha após o ceifamento do Ayatollah Ali Khamenei. O cenário se agrava com as declarações do presidente Donald Trump. Engraçado, né? Que eles estão falando do Nós Já Demos, eles lá. E eles colocam a culpa no Donald Trump. Pra você ter ideia, né? Esse vagabundo agora que tá lá, assumindo a liderança dos maldoristas, que pra mim é tudo maldorista, ali não tem governo, né? Ele tava dizendo em alto e bom som que iria ceifar, derramar o sangue de Donald Trump, né, em alto e bom som. Mas veja que eles não citam aqui, né? Somente o Trump é quem está inflamando o negócio, né? Para eles é só o Trump, ó. Tá bem claro aqui, ó. O cenário se agrava com as declarações do presidente Trump. O que foi que o Trump disse? Que reafirmou que o país peça jamais terá uma arma nuclear. O Trump disse: vocês não vão ter porque vocês são terroristas, vocês são extremistas, vocês são pessoas ruins. É isso que o Trump disse. E quem é que vai discordar do cara? Eu vou dizer pra vocês de novo que eu já venho dizendo há milhares de anos aqui, né? Há pelo menos 12 anos. Só existe essa discussão porque, infelizmente, as redes sociais compactuam com o sistema, né, e não permitem a gente colocar imagem. Porque se a gente coloca imagem, né, libera aí, vamos liberar, só tem adulto aqui, né? Libera as imagens, acabou. Mas os anunciantes não concordam. Os anunciantes estão onde está o povo. Se o anunciante não quer anunciar onde está o povo, que se dane o anunciante, né? Mas a ideia não é essa, a ideia é manter esse eterno debate. Mas olha, fulano também tem razão, olha, cicrano também tem razão. Se a gente coloca as imagens, o cicrano e o betano vai pro inferno, né? Porque você vai ver logo quem realmente tem razão, quem são os psicopatas, né? A gente tem imagem do Khamenei, né, por exemplo, torturando mulheres, né? Se você vê o tipo de pessoas que eles abusam lá, né? CRI, né? Como você sabe, ó, pessoa... Poxa, eu não vou falar o nome, né? A gente já perdeu vários vídeos que a gente falava disso, então a gente tem que aprender também com as lapadas, né? Enfim, né? Mas, poxa, pessoas que ainda não sabem fazer um julgamento e eles abusando, literalmente, dessas pessoas, né? Então, fora o regime sangrento, né? As próprias mulheres, repito, sendo torturadas ali simplesmente porque mostrou um rosto, eles cortam, meus irmãos, pra você ter ideia, como é que eu coloco aqui pra você entender? O clítoris da mulher, eles cortam o clítoris da mulher, porque diz que a mulher sente muito prazer, né? E se não cortar isso dela, ela pode trair o marido. As chances dela trair o marido é muito grande, então corta lá. Agora, quando você vai ver, é porque eu tenho uma imagem aqui, família, de um senhor, mais ou menos,
Eu vou mostrar, mesmo que eu me lasque, eu vou mostrar. Eu já fiquei puto aqui, eu vou mostrar. Mas quer banir essa merda de canal, bana aí. Pronto, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, família. Eu fico puto com um negócio desse. Deixa eu achar aqui que eu baixei esse vagabundo velho e vou colocar aí pra você ver. É de ficar chocado, família. Ó aí, ó. Ó aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Ó aí, ó. Tá vendo? Aí é o Dotel. Tá vendo aí, né, família? Esse vídeo aí, ele pode ter sido feito com IA, eu não sei, não dá pra me garantir pra você. Mas, né, eu tenho outros vídeos aqui que a pessoa é realmente de menor, tá certo? Então isso não dá pra colocar, né, família? Vocês têm a noção disso. Não dá pra colocar, porque é pra manter o debate. Se a gente vê imagens como essa, né, literalmente, essas pessoas vulneráveis sendo abusadas, aí acaba o debate, né? Não há quem fique a favor deles, mas é para manter o debate, é para manter, por exemplo, esquerdistas de faculdade, né, maconheiros, putas e etc. É para manter essa galera enturmada, engajada, né, na treta, porque isso aí é uma força contra outra força, é uma ordem contra outra ordem, né? O mundo tá decidindo aí quem vai realmente mandar, né? Então o lado comunista quer esse debate, quer esse eterno, né, confronto. É isso que eles querem. Então, meus irmãos, é isso, tá certo? Eu vou encerrar por aqui antes que eu fale mais merdas e acabe o vídeo não passando. Espero que você tenha entendido aí, né, as teorias dos nós já damos, eles lá. Pra mim, sinceramente, isso tem nada a ver. Pra mim, esse cara aí só falava... Eu não vou dizer que era um cara idiota, mas... olha que interessante, ó. O vidente Nostradamus e suas visões no espelho mágico, profeta do século, ganha um novo significado com a treta atual. Então era um cara que fazia, meu irmão, ocultismo, entende? Fazia adivinhação por espelhos, né? No nosso velho diário eu mostro, inclusive, como isso sempre foi usado por bruxos. Por exemplo, eu também cito isso lá no livro, quem adquiriu, agradeço a cada um, sabe muito bem, né? Você lembra do Mun-Ra, né? Dos Thundercats, por exemplo, né? Thundercats, você lembra daquilo? O Mun-Ra, ele sempre estava ali na pirâmide dele, né? Era uma pirâmide negra. E ele ficava olhando para um poço, né? Esse poço do Mun-Ra era rodeado de obeliscos, né? O desenho era claro, ele mostrava como os bruxos antigos adivinhavam, né? Os demônios mostravam a ele. Você vê que também ali onde o Mun-Ra fica é rodeados dos espíritos ancestrais, que são os demônios, as entidades que eles adoravam, né? Que estão aqui antes da humanidade, inclusive. Então eles estão todos ali ao redor. O Mun-Ra olha para aquele poço, porque antes de existir os espelhos, meus irmãos, isso a gente descobriu com pesquisas profundas, né? Antes de existir os espelhos, eles usavam qualquer superfície que refletisse. Então qualquer coisa que refletisse era usado por esses cientistas, né, esses bruxos, para tentar adivinhar as coisas, porque essas entidades mostravam através disso. E um espelho negro, né, o espelho black espelho, quanto mais sombrio ele fosse, melhor era para as entidades mostrar isso, né? Então esse nós já demos é um bruxo, né, é um ocultista. E por isso é que a mídia destaca, né? Se a mídia realmente quisesse fazer associações, né, falar coisas reais que realmente acontecem, está na Bíblia. Não é à toa que a Bíblia é chamada do livro das revelações, mas esses, né, os verdadeiros profetas de Deus que falavam em nome de Deus e que cada dia, né, todos os acontecimentos se encaixam, esses aí eles não dão razão. A um pastor que está falando eles não dão razão, a um padre eles não dão razão, a uma pessoa crente em Deus, né? Jamais. Aí vai procurar um bruxo lá da puta que pariu eles, aí eles colocam, né? Então é lixo, é só lixo. Tá certo, meus irmãos? Então é isso aí. Espero que esse canal continue em pé. Inclusive, família, dia 5/3, quando eu tô gravando esse vídeo, o nosso canal 1 completou 12 anos, né? 12 anos aqui, eu aperreando a vida de vocês. Muito obrigado, família, por a gente estar vivo até agora, graças a vocês. Eu digo vivo online aqui, né? Foi graças a cada um de vocês. E, inclusive, eu postei lá um vídeo sobre as 13 almas, né, que foram ceifadas ali no edifício Joelma, né? Foram muito mais, mas essas 13 almas específicas, elas ficaram dentro
do elevador, né? E muita gente adora essas almas. E vocês vão ver os motivos nesse vídeo, no estilo A Hora da Meia-Noite. Aquele vídeo, né? Com aquela narração antiga. Tá tudo lá, meus irmãos. Eu falo desse caso. E porque, né? Muitas pessoas têm adorado. O que é que elas receberam em troca para adorar esses tais 13 espíritos? E veja o número, né? Porque encontraram, de fato, essas 13 pessoas carbonizadas dentro de um elevador. Provavelmente tentando sair do prédio, né? Mas aí começou a acontecer várias coisas ao redor delas. E o pessoal começou a idolatrar essas almas. Então, meus irmãos, assiste lá o vídeo, né, no estilo documentário, da Hora da Meia-Noite, aguardando por vocês. Vou deixar o link aí na descrição. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e que venha mais 12 anos a gente juntos. Fui!